A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu caminhar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus, busque a face do Senhor, a presença do Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, ele é importante, ele vai nos dar visibilidade. Comente, compartilhe, e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito: saquear o inferno e levar as almas ao conhecimento da palavra de Deus. Dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Eu vou ler a partir do primeiro versículo a seguir, que diz assim: Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho, põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que comprastes e traz sobre os teus lombos, levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar aonde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está pegado ao lombo do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Digna essa palavra de toda aceitação. Deus é fiel, o Senhor é bom. Ao meditar sobre essa palavra, o Senhor me trouxe alguns ensinamentos para a minha vida, para a minha história, para que eu pudesse entender situações e momentos na minha jornada, na minha caminhada, onde as coisas deram errado, onde as coisas saíram do propósito e o porquê que certas situações vieram a acontecer e o porquê o Senhor permitiu e permite muitas coisas sobre nossas vidas. Quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber que o Senhor está tratando aqui e dizendo sobre o perigo do orgulho e da arrogância. Porque o homem, o ser humano, ele, quando caiu da graça, quando ele pecou, quando ele deu ouvidos à voz do inimigo e desobedeceu ao Senhor, um propósito do inimigo foi esse: implantar em nós algo que era dele. E esse algo
é orgulho, é soberba. E todo homem que conhece o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, precisa entender que quando nós não temos um coração humilde, não temos uma mente curada, sarada, e estamos andando nos desejos e na vontade do nosso coração, o risco que nós estamos correndo é muito grande, porque nós somos tendenciosos a ser orgulhosos, a ser soberbos diante das coisas, diante dos momentos, diante das situações. Todos nós. Isso é da nossa natureza. Por isso nós temos que aprender a ter e a usar o domínio próprio, para quando nós tomarmos algumas decisões, para quando nós fizermos algumas escolhas, nós possamos ter a sensatez, a clareza e o entendimento se a nossa ação ou a nossa reação está sendo porque o orgulho está falando mais alto, a soberba está conduzindo os nossos pensamentos, para que nós não venhamos cair nesse pecado. A época do profeta Jeremias, ele profetizou o cativeiro. O Senhor o usa desde menino para trazer exortação diante de Jerusalém, diante de Judá, porque o povo do Senhor estava saindo do propósito de Deus. Estava fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, e Deus começa a alertar através desse profeta. Deus começa a exortar, mas o coração do povo está tão endurecido que eles não dão ouvido. E por muito tempo Jeremias falou até que veio sobre Judá e Jerusalém o cativeiro. Nesse texto, Deus faz com que Jeremias faça algo que para ele é comum, é natural, porque no tempo deles, o que diferenciava a roupa masculina da feminina era um cinto. E os sacerdotes, quando você lê Êxodo 28, os sacerdotes, o Senhor deu direção para a fabricação de uma roupa específica. E essa roupa, ela era feita para esconder a nudez e resguardar o sacerdote, para que quando ele entrasse dentro do templo, ele estivesse coberto. E um dos ornamentos, dos objetos usados pelos sacerdotes era o cinto e uma tiara. E em Êxodo 28:40 diz que o cinto e a tiara era para glória e para ornamento. Então, era para que Deus fosse glorificado através da vida do sacerdote, com aquela vestimenta, com aqueles apetrechos, com aqueles aparatos. Tinha uma especificação. Então, quando Deus chama Jeremias e manda ele comprar um cinto de linho, Deus dá alguma direção, uma especificação para Jeremias. Eu imagino que Jeremias ficou alegre, porque as pessoas quando o viram comprando, quando o viram colocando sobre si o cinto, ele demonstrava a identidade do profeta, sacerdote. O cinto foi usado por algum tempo, a Bíblia não dá limite de dias, mas por algum tempo, e o profeta foi visto por todos com aquele cinto na cintura. Mas chegou um determinado dia que Deus disse para Jeremias: Jeremias, sabe esse cinto novo que está aí? Não molha ele na água, retira ele e vai para onde eu vou te direcionar. Ok, Senhor, eu vou. Vai até o rio Eufrates, no lugar que eu vou te mostrar. Quando você chegar lá, você vai procurar a fenda em uma rocha e esconder. Então Jeremias ele teve que ter ali o esforço
de sair da onde ele estava e ir até onde o Senhor o conduziu. Chegando no lugar, ele ia escolher o lugar onde ele iria guardar, esconder aquele cinto. Ele o fez, memorizou, saiu de lá. Passou-se o tempo, os dias. Chegado um belo dia, o Senhor torna a chamar a Jeremias e dizer: Jeremias, lembra do cinto que você guardou? Lembra do cinto que você escondeu lá no Eufrates? Volta lá, vai buscar. Eu imagino que Jeremias pôde ter entendido que o cinto já não era mais o mesmo. Já não estava do mesmo jeito, porque havia se passado muitos dias. E o tempo e o clima afetou. E ele foi buscar esse cinto. Quando ele retira o cinto da rocha, ali é confirmado que o cinto não tinha mais utilidade. O que Deus vem mostrando? Que quando a soberba, que quando o orgulho direciona a nossa vida, direciona as nossas ações, as nossas reações, nós perdemos a nossa identidade. Nós perdemos a nossa força. Nós perdemos o nosso brilho, nós perdemos a nossa forma. Porque o Senhor nos chamou e nos escolheu para fazer e servir o seu propósito, a sua vontade. Mas quando nós saímos desse propósito, nós saímos debaixo das potentes mãos do Senhor e tentamos andar pela dureza do nosso coração, do jeito que a gente acha que é certo, do jeito que a gente acha que quer, nós perdemos a nossa utilidade para Deus. E Deus diz para Jeremias, para ele mostrar esse cinto, para aquelas pessoas que o havia visto com ele, que sabia que aquele cinto lhe pertencia. E a palavra foi: olha, vou fazer com Judá e com Jerusalém exatamente o que aconteceu com esse cinto. Vou fazer apodrecer, vou fazer perder a identidade, a utilidade, a força, a forma, porque é maligno, duro de coração, não me ouve, não me escuta e o pior, segue deuses alheios, aquilo que não é Deus, deixa de servir o Criador para servir a criatura. Saíram do propósito, saíram da presença, estão longe, saíram da luz e voltaram para as trevas, de onde eu os havia retirado. E agora eu vou permitir que, como aconteceu com esse cinto, vai suceder com Judá e com Jerusalém. Deus está aqui alertando para que o povo se voltasse para ele e analisasse a sua conduta, as suas práticas e visse que estavam perdendo a sua identidade de cristão, a sua identidade de servo, a sua identidade de filho, porque queriam fazer aquilo que agradava o coração, aquilo que eles desejavam. E eles estavam fora dos padrões de Deus e buscando as vontades do seu coração. Conosco não é diferente. Deus nos alerta sobre ações e reações, porque muitas das vezes nós não percebemos, mas a nossa atitude não é por humildade, é orgulho. Não quer ser ajudado, e se é ajudado, a primeira reação do nosso coração é tomar raiva de quem estendeu a mão, é ficarmos revoltados com aqueles que nos auxilia, que nos ajuda. Sabe por quê? Porque somos orgulhosos, não confessamos, não aceitamos, mas na realidade a nossa ação e a nossa reação é simplesmente porque o orgulho está falando mais alto. A dureza do nosso coração nos impede de ver a verdade, de entender que o Senhor permite, que o Senhor nos coloca em situações para nos revelar o que está no coração. Quando Israel sai do Egito, Deus poderia ter levado Israel por um caminho mais perto, com muita rapidez, para dentro da terra da promessa, mas Deus não fez. Deus pega Israel e faz com que Israel atravesse o deserto, porque no deserto iria ser revelado o que estava dentro do seu coração.
Iria ser mostrado o que de fato, como pensavam, como agiam, como reagiam às dificuldades, ao tempo difícil, à escassez e à falta daquilo que eles já estavam acostumados. E Deus faz isso conosco. Ele nos permite entrar em desertos, Ele nos permite dias difíceis para mostrar para nós, porque Ele já nos conhece, Ele esquadrinha os rins e o coração, mas é para que nós possamos perceber se confiamos ou não no Senhor, se damos crédito ou não na sua palavra. E o Senhor, através do profeta, Ele vem tentando tratar com o seu povo, para que o seu povo se volte para Ele. Mas o orgulho e a soberba os impedia de ouvir as palavras do Senhor, de ouvir as exortações do Senhor, de se posicionar na presença do Senhor. Sabe, muitas das vezes nós passamos por momentos, por dias difíceis, e depois a gente não entende por que não foi adiante, por que não foi para frente, por que não deu certo, por que as coisas simplesmente pararam de acontecer e por que não foi como nós pensávamos. Porque Deus conhece o nosso coração e nós precisamos nos render. Jesus, quando Ele nos chamou, Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e sirva-me. E muitas das vezes nós estamos tentando viver o desejo do nosso coração. Estamos querendo as coisas do mundo, as coisas no mundo, mas não estamos querendo buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Que essa palavra venha ao meu e ao teu coração para que nós possamos estar despertos. E nós não podemos esquecer que o que fez com que Satanás e 1/3 dos anjos caíssem e fossem expulsos do melhor lugar no universo, o céu, foram tirados da presença do Senhor, foi a soberba, foi o orgulho. E Ele tem prazer em fazer com que os nossos sentimentos sejam esses, que nós possamos nos policiar, que nós possamos estar atentos com as nossas próprias atitudes, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, e não deixar que essas emoções governem a nossa vida. Ser humilde para reconhecer que somos pecadores, falhos, fracos e precisamos da presença do Espírito Santo para nos conduzir no nosso dia a dia. E reconhecer nossa debilidade, a nossa falta, e confessar os nossos pecados diante do Senhor e abandonar. Nós possamos, de fato, nos arrepender e nos posicionar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único e suficiente, porque pelo nome dele, todo joelho vai se dobrar, toda boca vai confessar que Ele é Senhor e é Deus, porque somente Ele cura, somente Ele salva, somente Ele liberta, somente Ele transforma. Se você quer continuar andando com o Senhor, tome conta do seu coração, olhe como é que está sendo a sua atitude diante das circunstâncias, diante das pessoas, diante das adversidades. E cuide para que não caia. Permaneça firme na palavra, ouça a voz do Senhor, ouça a palavra do Senhor e permaneça fiel aos princípios e à verdade. Porque Jesus te ama, querido, Ele não quer que você se perca, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da palavra e creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que essa palavra venha como resposta de Deus ao teu coração, que você possa nesse dia de hoje parar, pensar, analisar e tomar uma direção, viver o propósito, viver na presença, viver a palavra do Senhor. Creia que Jesus é Senhor e Deus e permaneça firme e fiel a tudo aquilo que o Senhor tem para ti. Deus te ama e o Senhor pode e quer mudar a tua história, tá? Fica na graça, fica na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde.